Olá, olha, as vacinas de mRNA contra a Covid-19 foram, sem dúvida, um marco na saúde mundial. Mas com elas veio também um mistério. Por quê? Em casos muito raros, uma vacina feita para salvar vidas poderia causar uma inflamação no coração. Pois é, pesquisadores da Stanford Medicine foram investigar isso a fundo. E a grande pergunta é exatamente essa. Como é que pode uma coisa feita para proteger o nosso corpo, às vezes, afetar justamente o nosso motor, o coração? Foi esse quebra-cabeça que uma equipe de cientistas decidiu montar. Mas antes de tudo, é fundamental deixar uma coisa bem clara. Estamos falando de um evento raro. Bem raro mesmo. O objetivo aqui não é colocar em dúvida a segurança das vacinas, mas e sim entender a ciência por trás de tudo para poder torná-las ainda melhores, sabe? Então, primeiro, o básico. O que é a miocardite? É, de forma simples, uma inflamação do músculo do coração. Mas o ponto-chave aqui é que, nesses casos raros ligados à vacina, a inflamação geralmente é leve e passa logo. A recuperação costuma ser bem rápida e a função do coração volta ao normal. E o Dr. Joseph Wu, que é o diretor do Instituto Cardiovascular de Stanford, faz uma diferenciação muito importante. Ele diz que isso não tem nada a ver com o infarto clássico. Não tem artéria entupida, nada disso. É um tipo diferente de lesão, puramente inflamatória. Certo. Então, como é que os cientistas começaram a decifrar esse caso? Bom, como em toda boa história de detetive, eles seguiram as pistas. E aqui as pistas estavam escondidas no sangue dos pacientes. O método foi bem direto. Pegaram o sangue de pessoas vacinadas que tiveram miocardite e compararam com o de pessoas vacinadas que não tiveram complicação nenhuma. A ideia era achar o que tinha de diferente, qual era a impressão digital bioquímica desse problema. E aí, bingo! A análise revelou uma coisa. Duas proteínas específicas simplesmente saltaram dos resultados. Elas estavam em níveis muito, mas muito mais altos só no grupo que teve a inflamação no coração. Eram os primeiros suspeitos. E os suspeitos são esses aí, CXL10 e IFN-gama. As duas são o que a gente chama de citocinas. Pensa nelas como se fossem os mensageiros do sistema imunológico que coordenam a defesa do corpo. O problema é que, em alguns casos, essas duas parecem ter exagerado um pouco na mensagem, causando uma reação forte demais. Ok, os suspeitos foram identificados, mas como é que eles agiam? Como é que a comunicação entre essas duas proteínas acabava gerando um fogo amigo, um ataque do nosso próprio sistema de defesa contra o tecido do coração? O que os pesquisadores descobriram foi uma verdadeira reação em cadeia. Funciona mais ou menos assim. A vacina ativa as primeiras células de defesa, os macrófagos, que liberam a primeira proteína. Essa proteína, então, ativa um segundo grupo de células, as células T, que liberam a segunda proteína. É um efeito dominó que acaba gerando a inflamação. O resultado dessa cascata toda é uma resposta imunológica, digamos, empolgada demais. O sistema de defesa fica tão ativado que acaba causando danos colaterais. É o conceito clássico de fogo amigo, quando seus próprios soldados, tentando eliminar um inimigo, acabam atingindo um tecido saudável. A analogia que os próprios cientistas usaram é perfeita. Eles descreveram essas células de defesa como soldados do tipo atire primeiro, pergunte depois. No meio da batalha contra o que elas acham que é uma ameaça, elas se infiltram no coração e, nessa vontade de proteger, acabam causando danos nas células do coração. Ok, entendemos o mecanismo, mas agora vem a parte mais importante de todas, a perspectiva. Como esse risco raro se compara com o risco de pegar a própria doença? Vamos ver o que os dados mostram. O número que importa é este: 10 vezes. O estudo mostra que uma infecção real por Covid-19 tem cerca de 10 vezes mais chance de causar miocardite do que a vacinação. Esse é um dado fundamental para a gente entender o cenário completo. E este gráfico aqui ilustra isso de uma forma que não deixa dúvida. A barrinha de risco para a vacina de mRNA é bem baixa. Já a barra para a infecção por Covid-19 é dramaticamente mais alta. Visualmente, a comparação é muito clara. Para resumir tudo isso, o Dr. Wu coloca da forma mais direta possível. Mas a Covid é pior. Essa frase simples e poderosa resume toda a análise de risco. Sim, há um risco raro com a vacina, mas o risco da doença é significativamente maior. A história poderia muito bem ter terminado aqui, com o mistério resolvido. Mas os pesquisadores foram além. Eles não só identificaram o problema, como também encontraram uma solução em potencial, vinda de um lugar bem inesperado. Acontece que o Dr. Wu já tinha uma carta na manga.
Anos antes, ele tinha estudado um certo composto com propriedades anti-inflamatórias. E ele se perguntou se aquela substância não poderia ser a chave para prevenir o dano no coração. E o composto em questão é a genisteína. É uma substância natural encontrada na soja e em outros legumes. Ela já era conhecida por seus efeitos anti-inflamatórios, e foi aí que a equipe de pesquisa viu uma oportunidade de ouro. E os resultados foram impressionantes. Em experimentos de laboratório usando tanto mini-corações cultivados em placas quanto camundongos, a genistena conseguiu prevenir a maior parte do dano inflamatório que seria causado por aquela dupla de citocinas. Ela basicamente acalmou a resposta imunológica exagerada. E para dar uma ideia da segurança desse composto, o Dr. Wu soltou esta pérola. Ninguém nunca teve uma overdose de tofu. É uma maneira bem humorada de dizer que a genisteína, principalmente na sua forma natural, é considerada extremamente segura. Ou seja, a importância dessa pesquisa é dupla. Primeiro, ela resolveu um mistério médico muito importante. E segundo, ela abriu uma porta para o futuro, sugerindo uma forma simples de tornar vacinas, que já são extremamente seguras, em algo ainda melhor. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que uma dupla específica de proteínas causa essa rara inflamação. Que o risco de ter o mesmo problema por causa do vírus é muito maior. E, finalmente, que um simples composto que vem da soja pode ser a chave para neutralizar esse efeito colateral. E a gente termina com uma pergunta para o futuro. Será que a resposta para otimizar algumas das tecnologias médicas mais avançadas do nosso tempo estava, o tempo todo, escondida em algo tão comum como um grão de soja? É uma ideia fascinante que mostra como a ciência não para de nos surpreender.